Apocalipse, capítulo de número 6. O texto diz assim: a abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e o Inferno, e seguia, e morte e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Aqui nesse capítulo 6 de Apocalipse, no primeiro cavaleiro, nós vemos aqui que ele estava em um cavalo branco. Isso significa uma falsa paz, né? Também. E depois fala do cavalo vermelho. Passamos do primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que simboliza uma falsa paz. Depois nós chegamos aqui, que fala-se de um cavalo vermelho, ou seja, que se trata de guerra, fome, tudo que não presta. E depois o terceiro animal fala de um cavalo amarelo, né? Ou fala de um cavalo preto. Não que a cor preta seja uma cor de preconceito, nada disso, mas a cor para Deus é uma só. É só o símbolo. Aqui fala do cavalo preto aqui, diz que assentado tinha uma balança na mão. Aqui está falando de fome, de preço alto, de miséria, de tudo que não presta. E depois fala no cavalo amarelo, que é a morte. Primeiro apareceu o significado aqui de uma falsa paz. Depois do cavalo vermelho, que é guerra, e guerra só traz prejuízo. Depois fala do cavalo preto, que vem também falando sobre a fome. E depois do cavalo amarelo, que fala sobre a morte. Tudo isso tem um significado muito grande. Basta cada um de nós ler e procurar entender o sentido do que está escrito aqui no Apocalipse 6, lendo até o último versículo, ao começar pelo versículo 1 até o versículo de número 17, que você vai entender o que isso significa. E o Espírito Santo é quem nos capacita e quem nos ensina a entender o que a Bíblia realmente está dizendo para conosco. Um abraço e que Deus abençoe a todos nós.